Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Mercúrio. Eu sou Gabriel Birdes, analista aqui da casa, e hoje eu vim falar para vocês sobre a IP 4844, que é uma atualização que deve rolar na Ethereum lá pro final do ano. A gente tá olhando com tanta atenção para ela porque ela é uma atualização voltada para as segundas camadas, para tornar as segundas camadas mais eficientes. Então Polygon, Arbitrum, Optimus e K-Sync, todos esses cases que a gente estuda tanto, podem passar por uma nova pernada de crescimento, por uma nova fase de crescimento após essa atualização. Por isso que é tão importante a gente entender o que vai fazer a IP 4844 e os impactos dela no mercado. Então fica ligado no vídeo, porque no final dele a gente vai falar exatamente como que a gente está se posicionando para isso. E senta o dedo no like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente a educar mais pessoas dentro desse mercado de cripto. E antes de continuar, eu queria 10 segundos para lembrar vocês do Minuto Cripto. Minuto Cripto é um e-mail que a gente manda todos os dias às 7 horas da manhã na sua caixa de e-mails de forma 100% gratuita, com uma atualização, com uma análise completa do mercado cripto. Então, quem lê o Minuto Cripto fica 100% atualizado, o que está rolando no mercado e das principais atualizações. Nesse aqui, ó, dia 5 de junho, a gente falou sobre a IP 4844, a Ethereum mudando seu planejamento, de novo, né, para variar. E aqui a gente fala bastante sobre os impactos da IP 4844. A gente fala sobre a eficiência dos rollups, como muda as segundas camadas na prática, e sobre esse setor de data availability, esses cases como Celeste, Aveio e Eigenlayer, que eu comentei aqui, beleza? 60 mil pessoas já leem o Minuto Cripto, já ficam informadas, já investem no mercado cripto junto com a gente por causa do Minuto Cripto. Então considere com muito carinho se inscrever no Minuto, eu garanto que vale muito a pena. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo e é de forma 100% gratuita. Bom, bora pro conteúdo então, e antes de explicar o que é essa IP 4844, esse nome confuso, eu preciso lembrar todo mundo o que é uma blockchain. Parece simples, parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldades de explicar o que é uma blockchain, ou os princípios básicos de uma blockchain. Eu gostaria de colocar aqui a definição de uma blockchain como um grande banco de dados, como um lugar responsável por validar quais dados são verdadeiros ou não, organizá-los e armazená-los. E não só armazená-los, mas armazená-los de uma forma descentralizada, segura e sem interferência de um único agente. Então, além de uma blockchain estar validando, estar executando várias transações por segundo, você também tem todas as informações disponíveis lá para você conseguir acessar e ver todo o histórico de carteiras dessa blockchain. Beleza, entendido que uma blockchain ela é um grande banco de dados descentralizado e seguro, a gente precisa entender os problemas que isso causa. O primeiro problema é que à medida que uma blockchain ela vai crescendo em termos de tempo, ela vai armazenando mais informações, então ela vai virando esse super banco de dados. E para você ter um computador que você roda essa blockchain, você precisa baixar todo esse banco de dados. Então, cada vez mais, quanto mais uma blockchain cresce, mais ela vai precisar de supercomputadores rodando ela. Todo mundo que tem supercomputadores. Você tem um supercomputador? Eu não tenho um supercomputador aqui na minha casa, eu tenho um mero notebook aqui, então eu não conseguiria rodar uma blockchain, o que é ruim, que faz com que poucas empresas ou poucos agentes consigam rodar essa blockchain e a gente caia na cilada dessa blockchain ficar mais centralizada, não atingir a descentralização, que é um princípio básico de uma blockchain. E o segundo problema é que uma blockchain, aqui eu estou falando mais especificamente da Ethereum, ela cobra por tamanho do dado que está sendo armazenado lá. As taxas da Ethereum, elas são precificadas em função de byte, em função de quanto de armazenamento você está consumindo e qual a demanda da rede por aquele armazenamento. E esse segundo problema em específico é um problema das segundas camadas que a gente conhece hoje, Arbitrum, Optimus, Polygon, K-Sync. Por quê? Porque essas segundas camadas, elas utilizam a Ethereum justamente para esse armazenamento de informações. Elas executam vários dados fora da Ethereum e elas usam a Ethereum para armazenar esses dados. Então elas pagam por isso e elas pagam caro por isso. E por essas segundas camadas estarem pagando caro para colocar informação no Ethereum, isso faz com que as taxas da segunda camada também sejam caras. Se você já utilizou uma segunda camada, você deve ter percebido que as taxas delas não são tão baratas assim. São mais baratas que Ethereum, obviamente, mas ainda não é uma taxa sub-milésimo de centavo, que é o ideal quando você vai ficar fazendo um monte de transações igual você faz na internet. E é aí que entra a milagrosa IP 4844, que é uma atualização que ela quer tornar mais eficiente o armazenamento de dados de segundas camadas dentro da Ethereum. Então, com isso, qual que é o impacto final? Vocês vão adivinhar.
a segunda camada fica mais barata. Se fica mais barata, tem mais usuários querendo utilizar. Então, esse é o grande trunfo da IP4844. E como que os desenvolvedores da Ethereum querem fazer isso? Hoje, quando você executa uma transação numa segunda camada, numa blockchain paralela Ethereum, e joga essas informações, esse backup de informações para ser armazenado dentro da Ethereum, você joga junto com todas as outras informações que já estão na Ethereum. O que os desenvolvedores da Ethereum querem fazer é criar algo que eu chamei de lugar especial para transações especiais. O nome técnico desse cara é Blob. Eu particularmente prefiro lugar especial para transações especiais. Mas vamos lá. Nesse esquemático complicado que eu estou mostrando na tela para vocês, olha que ali embaixo tem esses quadradinhos coloridos chamado EVM. Pensa que ali é uma segunda camada. Essa segunda camada, ela comunica-se com os quadradinhos brancos, que são a primeira camada, a Ethereum. Só que a Ethereum, como ela é conhecida hoje, ela é essa soma dos quadradinhos de POS e EVM, que são as duas primeiras fileiras ali em cima. E aí, hoje, as segundas camadas, elas se comunicam diretamente com a Ethereum. Agora, elas passariam a se comunicar, a jogar as informações dentro dessa nova camada, conhecida como Blob. E qual que é o trunfo desse Blob? Ele, por arquitetura, é construído para ser mais eficiente para armazenar informações, para armazenar os dados vindo da segunda camada. Então, agora, em vez de você jogar as transações lá em cima, na Ethereum, no meio de todas as outras transações, você joga ela num lugarzinho especial, criado especialmente para o armazenamento dessas transações. Isso resolve, mesmo que parcialmente, o nosso primeiro problema, o problema do custo. Como é muito caro armazenar transações dentro da Ethereum, agora a Ethereum tem esse puxadinho, onde você armazena as transações de uma forma um pouquinho mais barata. Logo, o impacto imediato nas soluções de segunda camada é um impacto muito grande em redução de custo. Porém, você não resolve o outro problema, que é o problema de você fazer com que essa rede fique sempre mais centralizada. Se você vai continuar utilizando a Ethereum para esse backup de informação, sempre vai ter muita informação sendo armazenada na Ethereum, então você sempre vai precisar de supercomputadores para rodar essa blockchain. Como então crescer a Ethereum armazenando mais informações e mantendo a rede descentralizada? Bom, a solução escolhida pelos desenvolvedores, mas que não é tão óbvia assim, é de não armazenar essas informações. Então as informações que forem jogadas nesse blob, o histórico das redes de segunda camada, elas serão um tempo de vida útil. Passado um prazo que ainda não está definido, mas deve girar em torno de um mês, essas informações serão excluídas da Ethereum. O histórico das segundas camadas não vai estar mais presente lá. Meu Deus, mas e aí, Gabriel? O que vai acontecer com as segundas camadas? A Ethereum é uma porcaria, não garante a segurança das suas blockchains. Calma que não é tão simples assim. A Ethereum ela vai fazer isso justamente para você armazenar essas informações em outros lugares. Não sobrecarregue a Ethereum, não deixe um monte de transação sempre sendo armazenada na Ethereum. Utilize outras blockchains para armazenar informações também. E atualmente existem diversas blockchains sendo construídas especialmente para isso. É algo que eu já comentei em diversos conteúdos aqui no Mercúrios, então se você consultar aí nas nossas lives por Data Availability ou blockchain de armazenamento, vocês vão ver que tem conteúdos completos falando só sobre esse tipo de blockchain. São blockchains voltadas para armazenar transações de outras blockchains. Então, como a Ethereum não está disposta a fazer isso, não está afim de fazer esse tipo de atividade, a solução é você terceirizar para uma outra blockchain. Então aí o fluxo seria, você executa na segunda camada, manda essa transação para ela ser validada na Ethereum e ela é armazenada em um outro lugar. Obviamente, é algo novo, é algo que não existe ainda, mas eu queria destacar esses projetos que estão na tela, que é a Eigenlayer, a Celestium e a Polygon Avail, que não é mais Polygon, agora é só Avail. São 3 projetos, 3 blockchains que estão criando casos de uso só para blockchain de armazenamento de dados. E por fim, a tacada final da IP4844 vai ser descentralizar o armazenamento de informações dentro da Ethereum. Então lembra quando eu falei que quanto mais você armazena informações, mais você precisa de um supercomputador? A Ethereum resolveu esse problema falando, não vou mais armazenar tantas informações, chá pra lá essa informação. E ela vai fazer também uma outra mudança que é descentralizar esse armazenamento de informações, especificamente, de novo, das segundas camadas. Então, quando uma segunda camada armazena informações dentro da Ethereum, você não precisa de um supercomputador baixando todas essas informações. Você tem vários computadores baixando partes específicas das informações. Então, você consegue fazer esse armazenamento de dados de uma forma muito mais descentralizada e não precisa de um supercomputador. Você pode ter vários não tão supercomputadores assim. Esse conceito é legal porque ele se assemelha um pouco com quebra-cabeça. Muitas vezes num quebra-cabeça você tem parte da imagem e você consegue montar a imagem final sem necessariamente ter todas as peças. É um pouco essa a lógica que vai ser utilizada para várias pessoas separadas, vários computadores separados terem parte das informações, mas juntos, se comunicando, eles conseguirem juntar e formar a informação final. Mas no final do dia, depois de todos esses conceitos técnicos e todas essas coisas complicadas, todos esses nomes que eu falei aqui, o que importa é o que está na tela agora. Essa é a provável redução de custo que a gente vai ter nas soluções de segunda camada depois
do IP 4844. E a gente está falando de uma redução de custo de aproximadamente 100 vezes. Porque eu não preciso falar difícil para alguém entender. Imagina que você está consumindo um produto e do nada esse produto fica 100 vezes mais barato. Você acha que mais pessoas vão consumir ou menos pessoas vão consumir? Bom, a resposta parece óbvia. A tendência é que a usabilidade, o número de usuários e a atividade econômica dentro das soluções de segunda camada aumente muito pós a IP 4844, porque elas vão se tornar, ou tendem a se tornar, soluções muito mais baratas. Blockchains muito mais baratas, como a gente, muito provavelmente, ainda não viu no mercado cripto. E é por isso que a gente está tão de olho nesses carinhas aí, Arbitrum, Optimus, Polygon, Zk-Sync, Starknet, Scroll, todas as segundas camadas, todo mundo que está construindo dentro de segundas camadas. Como eu prometi para vocês, eu vou explicar aqui como a gente está se posicionando dentro desse setor. E, obviamente, a gente gosta muito desse setor. Se a gente pega hoje as 5 maiores blockchains em termos de atividade econômica, 4 delas estão no ecossistema da Ethereum. Além da própria Ethereum, a gente tem 3 soluções de segunda camada. Então, é um setor que está muito em alta, é um setor que está muito aquecido e pós a IP 4844 tem tudo para ficar mais aquecido ainda. Dentro desse setor, a gente tem 4 grandes nomes: Arbitrum, Optimus, Polygon e Zk-Sync, que ainda não tem token. Ainda enquanto eu estou gravando esse vídeo, pode ser que amanhã eles façam airdrop. E hoje a nossa visão é que uma parte da sua carteira muito bem equilibrada entre esses principais players de segunda camada pode ser extremamente benéfica no próximo ciclo, no próximo bull market, assim que a gente tiver uma entrada de capital grande no mercado cripto, que a gente sabe que em algum momento a gente vai ter. E antes de finalizar, eu só queria lembrar vocês de que toda essa estratégia de escolher quais os melhores ativos do mercado cripto para o próximo ciclo, para o próximo bull market e saber balancear muito bem a alocação entre cada um deles, a gente faz o nosso fundo de investimento. Aqui na Mercúrio a gente tem um fundo de investimento em cripto, 100% regulado, com uma custódia descentralizada, em que a gente executa a nossa estratégia de análise fundamentalista em cripto. Então, se você quiser saber mais informações, tirar dúvidas, conversar com a nossa equipe, clica no segundo link da descrição que você vai ser levado para o WhatsApp e conversar com alguém da nossa equipe. Bom, no mais é isso, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro aqui os benefícios para as segundas camadas e o que é essa tal dessa IP 4844, que deve acontecer aí nos próximos 6 meses na Ethereum, se não atrasar, né? Queria saber aí nos comentários em quais segundas camadas vocês estão investindo e eu espero vocês no próximo vídeo.